Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai destrinchar o capítulo 1064 de One Piece. E cara, tem muita coisa pra se falar, desde a capa até o que aconteceu com os Piratas Corazon, como eles realmente lutam de fato. É uma coisa que a gente tinha curiosidade de saber, porque eles praticamente não lutaram, né, na nossa frente pelo menos não. E algumas outras cositas mais aí do capítulo, beleza? Então, lembrando que eu não posto aqui as imagens, né, por questão de direito autoral. Mas abre aí e vem relendo comigo, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. A gente começa aqui então falando sobre a capa, né, porque é praticamente a conclusão da história aí, né, mais ou menos a conclusão da história do que aconteceu, né, lá em Totland, né, enquanto depois que tava rolando a treta lá de Onigashima e tal, né? E basicamente a gente vê aqui que além da invasão da Guerra 66 para recuperar seus irmãos, o Caesar Clown, né, se aliando com eles e tal, a gente também teve um outro destino peculiar, que foi a Pudding, que ela foi sequestrada por alguém misterioso. E essa capa revela quem é essa pessoa ou essas pessoas, que no caso aqui é o Van Algur e o Aokiji. Pois é, o Aokiji, que lembrando, ele estava trabalhando aí, virou aliado, né, do Barba Negra. E a gente não tem uma noção muito clara, né, do porquê que ele escolheu justamente esse cara dentre tantas pessoas, né, para se aliar. Mas ele tá mostrando serviço, né, ele tá mostrando aí sua fidelidade, por assim dizer, né, pegando aí, capturando a Pudding para o Barba Negra. Bom, aqui a gente tem várias coisas para se comentar, né? Primeiro que as imagens do capítulo passado, né, da capa, fazia parecer que Chocolate Town estava derretida, né? E a gente até tava pensando, de repente, alguém com poder de fogo ou algo assim poderia fazer aquele estrago todo, mas não era necessariamente derretimento, e sim congelamento. Faz muito sentido, né? Quando você coloca desse ponto, por isso que a galera lá parecia estar soterrada de doce, né? Na verdade, aquilo ali era gelo, né? O Aokiji congelou a galera com os prédios de doce e tudo lá. Ficou tudo congelado, né? Bem interessante. Isso também mostra por que o Cracker foi derrotado, né? Se alguém conseguiria rivalizar com um cara no nível do Cracker, tem que ser um almirante, né, cara? Ou nesse caso aqui, um ex-almirante, né? E até onde eu sei, eu acho que ele tá mais forte do que nunca, o Aokiji. Porque, pô, na moral, o estrago que ele fez lá em Chocolate Town foi meio too much, né? Então, assim, ele deu uma evoluída. Desde a última vez que a gente viu ele, o cara tá bem mais forte aparentemente. E mais cruel também, né? O cara congelou, afinal de contas, praticamente uma ilha inteira, né? Ou quase isso, bem insano. E tem essa questão aí, né? De que eles pegaram a Pudding, né? Bem interessante, porque a Pudding, ela, se eu não me engano, a Big Mom ela quis ter alguém, né, da tribo dos Três Olhos especificamente como filho, por causa da habilidade deles, né, que aparentemente eles conseguem ler os poneglifos quando eles despertam aquele olho que tem ali na testa, né? E pelo que deu a entender, o Barba Negra sabia dessas condições, né, sabia desse acontecimento e então pediu aí pra galera pegar a Pudding, né? Basicamente é isso, né? Fica aí o questionamento, né, se foi ordem direta do Barba Negra ou se o próprio Aokiji sabia, né, tinha essa informação e fez o trabalho com o Van Algur, né? Mas eu acredito que seja coisa do Barba Negra sim, tá? E isso é interessante, cara, porque na cabeça de muita gente da fandom, o Barba Negra, ele teoricamente conseguiria ler poneglifos, né? Porque ele teria algum relacionamento com o Shibek. Mas aparentemente ele precisa da Pudding aí pra fazer o serviço, né? Ela vai ser a meio que a Nico Rubin do bando aí do Barba Negra, né? Interessante. Bom, falando aí sobre o conteúdo do mangá, né? A gente vai aqui pro combate aí do Barba Negra versus o LOL, que ele subestima o LOL, né, cara? Ele tenta ali ir de frente pro LOL, né? Achando que o LOL não tem condições de lidar ali com o poder, né, do terremoto e etc. Mas o LoL, ele tá bem preparado, né? Ele tá bem mais poderoso, inclusive, né? Ele despertou a sua Akuma no Mi lá no país de Wano. E por essa o Barba Negra não esperava, né? Ele não contava com o despertar da fruta do LoL. E isso fez com que ele tomasse ali, né, o Rum, né? E não só isso, né? Ele
O Stronger foi partido, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação aí do Stronger depois, né? Mas basicamente aí o Stronger tá partido em 2 pedaços, né? Não pegou no Doc Kill, que eu já falei que ele é muito cagado, ele sempre dá um jeito de sobreviver, não importa o quão perto da morte ele esteja, né? O cara sempre dá um jeito de sobreviver, né? E o Barba Negra acabou caindo do cavalo, literalmente, né? O cara literalmente caiu do cavalo. Mas ele também tomou ali depois um Shockwile, né? Cara, nossa senhora! Aquilo deve ter doído pra um cacete. Lembrando que ele sente mais dores, né, do que o normal ali. Então, assim, cara, isso deve ter doído pra caramba, tá? Mesmo assim, o Barba Negra não deixa barato, né? Porque ele consegue usar os poderes de terremoto, apesar de não sair do jeito que ele queria exatamente, né? Mas a gente vê que é um estrago que ele consegue fazer batendo no ar, simplesmente, né? Ele faz toda a ilha tremer, a água também é distorcida ali pela pressão da onda de choque. É bastante poder aí que ele tem, né? Fora que ele ainda tem os poderes da Akuma no Mi normal dele, né? Que é uma Logia aí de trevas, por assim dizer, né? Algo que chama bastante atenção também nesse capítulo é os Piratas Corazon lutando, né? Que é uma coisa que a gente até então não tinha visto muito bem. Eles até participaram, alguns deles participaram da invasão a Onigashima, né? Mas a gente não viu assim de frente realmente eles fazendo um grande estrago, né? No máximo de todo mundo ali que lutou, a gente viu o Beppo já virando aquela forma Sulong dele e tal. Se não me engano, acho que apareceu ele usando a forma Sulong em algum momento. E só isso, basicamente. A maioria da galera ali parece ser pessoas normais, mas na verdade eles são treinados pra lutar de uma maneira diferente, né? Eles são ótimos, pode-se dizer, eles são ótimos marinheiros, talvez. Acho que faz bastante sentido, porque eles conseguem lutar muito bem, especificamente dentro da água. E isso faz toda a diferença, né? Num mundo onde você tem pessoas cujo ponto fraco é a água, pô, os caras são praticamente ali meio homem-peixe, por assim dizer, né? Isso faz muita diferença. A gente vê ali, por exemplo, que o Sati, se eu não me engano, né? Ele consegue jogar água como se fosse água pressurizada do corpo dele, como se fosse um Pokémon, né? Ele manda ali um jato d'água, um hidrobomba, sei lá. E ele é bastante eficiente nos golpes dele, conseguindo até parar, inclusive, as bombas maçãs do Doc Kill também, né? Eles conseguem atacar o navio, né? A jangada lá do Barba Branca, olha, do Barba Negra, né? Utilizando também aí a água. Eles têm uma capacidade de nado muito interessante também. É bem legal, cara. Eles são bastante treinados nesse sentido mesmo, porque é um trabalho de equipe que eles fazem que confunde praticamente aí um inimigo poderoso, né? Como é o bando aí do Barba Negra. Essa galera, né? Apesar de ter muito... Ele tem muito, como é que fala? Muitos minions, por assim dizer, né? Igual como o Kaido tinha. Mas no caso aqui é uma galera que tá instruído pra lutar no novo mundo. Mas, assim, eles não são muito capazes de parar, a princípio, a galera ali do que tá no Polar Tang, né? E nadando, inclusive, fora do Polar Tang. É bem interessante isso daqui. Também tem um outro trabalho de equipe interessante, que é o Beppo e o Jean-Bart, né? A gente não viu muito do Jean-Bart, né? Depois que ele se aliou aí com os Piratas Corazon. Mas a gente sabe que ele é poderoso. Ele é um pirata, ele era um pirata fortão antes, né? De ter sido capturado e tal. Antes de ter sido prisioneiro e tal. Ele é um pirata bem fortão. E a gente vê um pouco dessa força dele, né? Quando ele simplesmente se oferece como escudo humano para o LOL, né? Enquanto o LOL tá preparando ali o Kirum para dar um Shockwile no Barba Negra, o Jean-Bart tanca um tiro do Van Algor, né? E ele tanca tranquilaço. Ele simplesmente aceitou de boa, né? Então, assim, esse cara é bem interessante, cara. Claro que ele não tá no nível do capitão, mas ele com certeza é um dos caras mais fortes aí do bando dos Piratas Corazon, com toda certeza, tá? Mesmo sem ter a instrução aí de lutar bem na água, né? Tão bem quanto o resto do bando. Mas ainda assim é bastante interessante, né? E também foi legal da gente acompanhar que alguns personagens, né? Também aí extras, como por exemplo... Tem um cara mascarado ali que o LoL dá ordem pra ele, que é o tal do Hakuman, né? Que ele já tinha aparecido, né? Aqui no bando do LoL. E a gente não sabia exatamente o que ele fazia demais no bando, né? Mas ele aparentemente ele tem aí, ele é meio que o cara que pilota o Polar Tang, por assim dizer, né?
E ele é muito bom, né? Aparentemente ele é sempre o cara aí que é mandado pra fazer essas coisas, já que no anime, nesse final de semana, né, eu trouxe aí o resumão de animes e a gente vê que ele tava pilotando o Polar Tang quando encontrou o Ruffy, né? Bem interessante. Então o anime e o mangá meio que se complementaram, por assim dizer, nesse ponto. Outra coisa também para se comentar sobre a trocação aqui que teve, né, o Barba Negra e o LOL, no caso quando o LOL acertou o Chock Wily, né, é que o Barba Negra, ele não se intimidou com isso, né, o Van Algor teleporta ali pra ele, pergunta se é uma boa ideia recuar, né, já que o navio dele está sendo atacado, o Barba Negra tomou ali um golpe ferrado ali, né, no peito, ficou meio desnorteado, e assim, ele simplesmente ri da situação, né, e diz que é pra continuar na ofensiva, é pra continuar pressionando aí o inimigo, né? Então, tipo, ele não tá nem um pouco intimidado com os feitos, né, ofensivos aí do bando do LoL. E principalmente ele não parece estar muito impressionado, né, muito intimidado com o próprio LoL, né? O que é bastante interessante, né? E além disso, a gente também viu aqui a Pudding, né, dentro do mangá também, né, mostrando que deu continuidade à história de capa, né, imediatamente, mostrando aí que ela ainda está refém do bando do Barba Negra, né, bem interessante, cara, é realmente interessante o que tá rolando aqui. Além disso, a gente também descobre que a Marinha já está sabendo dessa situação toda, né, pô, fala sério, os caras causaram uma confusão meio exacerbada, né, logo no início ali, quem foi ali, o Jesus Burgs, né, tacou um pedação ali de uma montanha, né, na galera ali dos Piratas Corazon. Então assim, é algo que não tem como passar batido, né. É interessante de ver que a Marinha tá só esperando saber qual vai ser o resultado para poder se intrometer, né, talvez pegar aí os derrotados, né, ou tentar ir atrás do vencedor se possível. E o Akainu tá bolado porque ele queria ir logo, né, independente se vai ter vencedor ou não, ele queria ir logo e botar ordem na casa. Mas aparentemente ele vai ficar ali de molho esperando acontecer alguma coisa, né? Ver o resultado aí pra ver o que vai acontecer daí pra frente. Depois a gente vai aí para Egghead, né? Onde a gente vê ali a Bonnie, que conseguiu ali mudar a idade, né, da galera pra poder despistar o pacifista policial lá, né? De Egghead. E a gente vê que tem ali o Ruffy mais velho, né? Ele tá aparentemente com 70 anos. Tem o Chopper velhinho também. E o Jinbe criança, além da própria Jory Bonnie criança também. E pelo que eu pesquisei rapidamente, bem por alto, essa galera já tinha aparecido em SBlues, aliás, SBS, né? Que é aquele evento de perguntas e respostas do Oda, que ele mostra algumas coisas sobre os bastidores de One Piece. E às vezes ele até faz algumas ilustrações ali baseado nas perguntas dos fãs, né, e tal. E ele já tinha desenhado, né, o Ruffy mais velho, o Jinbe mais jovem, né, ele já tinha feito toda essa história aí, e ele aproveitou essas artes agora, né, bem interessante. Então o SBS foi útil pra alguma coisa, né, por assim dizer, foi bem interessante. Outra coisa também interessante é o ponto de vista da Jory Bonnie em relação à situação do pai, né, porque o Jinbe fala aqui rapidamente sobre como é que o mundo enxerga a história do Kuma, né. E é aquilo, né, o Kuma, ele é conhecido como tirano por uma razão, né, o cara, ele era aparentemente o líder de um país, que é o tal como é que fala ali? Do reino de Sorbet, né, e ele aparentemente foi deposto pela população, o que já acho bem esquisito pros padrões de One Piece, não é como se a população conseguisse realmente derrubar um rei aqui, né, sozinho. Mas aparentemente depois disso aí ele se lançou ao mar, né, como pirata e tal. Virou aí membro do exército revolucionário em algum momento, foi capturado, virou Shichibukai e teve que virar cobaia aí do Vegapunk também, né? E é claro que a Jory Bonnie contesta algumas coisas aí. Ele não era esse cara malvadão, né? Aparentemente aí que estão comentando, né? E ela não entende, inclusive, o porquê que ele se ofereceu para ser cobaia, porque a questão de ser Shichibukai até faz sentido, né? Ele teria ali uma liberdade desde que ele fosse capaz do governo mundial. Até aí, show. É a mesma coisa que os outros caras, basicamente, que viraram Shichibukai, né? Com relação, assim, com exceção de alguns, né? Como é o caso ali do Bug, que usou de maneira bem inteligente, inclusive, o status ali pra feitos próprios, né? Por assim dizer. Mais interessante é que ele aceitou ser cobaia, né? Do Vegapunk. Por quê, né? O que aconteceu
para que ele fosse obrigado, né, ou pelo menos tomasse a iniciativa de querer ser uma cobaia, né? Algo bem interessante, né? Não é algo muito comum assim de se acontecer. E claro, foi comentado aqui que tinha um interesse no corpo dele, mas ainda assim é muito suspeito que ele deixou rolar, né? Ele poderia simplesmente, sei lá, ter ido dessa pra melhor, né? Mas ele aceitou ser cobaia, né? Por alguma razão. Talvez pra um dia rever a Jory Bonnie, talvez? Não sei, né? Lembrando que a Jory Bonnie já esteve nessa ilha, né? Do Vegapunk, aparentemente. E é muito interessante de a gente prestar atenção aí na história dela especificamente, tá? Porque é o relacionamento que ela tem com o Kuma, mas também com a ilha do Vegapunk pode ser bastante interessante. Outro detalhe também, enquanto tava tendo essa história aí sobre o Kuma e tal, é que a Jory Bonnie tava mexendo ali no lixão, né? Eles estavam ali escondidos numa área que tinha tipo uns restos de tecnologia do Vegapunk, por assim dizer. Só que um desses restos era nada mais nada menos que um fucking sabre de luz, né? E não é qualquer sabre de luz, é um sabre de luz que conseguia inclusive atacar à distância, né? Como um ataque de espadachim de fato, né? Muito interessante mesmo. Até o Ruffy fica impressionado ali, né? Ele acha legal, né? Pô, caraca, o sabre de luz, que maneiro, né? E é um bagulho que pode ser bastante útil no futuro, seja para a Jory Bonnie ou para qualquer outra pessoa que vá fazer uso desse artefato, né? Eu imagino que ele esteja no lixão porque ele deve estar apresentando algum mau funcionamento, né? Talvez ele, sei lá, falhe de vez em quando, não funcione em certos momentos, isso provavelmente é um problema. Mas eu fiquei pensando no Zoro, cara. O Zoro com esse sabre de luz, só por um momento, só pelo fanservice. Faz essa pela gente aí, Oda, na moral. Eu fiquei curioso, cara, na moral, de ver aí só por um momento o Zoro carregando aí um lightsaber. Cara, seria incrível. Seria uma dos melhores fanservices da história de One Piece, com certeza. E um dos mais inesperados também, porque, porra, do nada apareceu um sabre de luz em One Piece, tá ligado? Uma história de pirata, bem bizarrão. Com certeza é algo bastante atípico, né? Continuando ainda, a gente tem aqui a galera do Sunny, né, que saiu ali com a Lilith, né? E aí a gente descobre umas paradas bem interessantes, né? Também sobre aquele robozão que ele, aparentemente, ele consegue voar, mas a princípio ele não deveria conseguir voar, né? Mas ele tem ali aparentemente tem uma espécie de dispositivo antigravitacional que ajuda ele, né, a ficar no alto, né, junto com aqueles propulsores. E aparentemente esse sistema antigravitacional e os propulsores funcionam muito bem ali, porque o clima da ilha é diferenciado, a atmosfera em volta da ilha é diferente. E o equipamento do robô consegue tirar ele do chão, né, fazer ele se mover no ar, por causa desse negócio aí, né, por causa de alguma grande alteração climática ali que eles têm ali no ambiente em volta de Egghead. Bem interessante. E o Vegapunk tem planos a princípio de expandir essa alteração atmosférica, né, para outros lugares e fazer aí com que talvez outras pessoas ou outros robôs consigam ter essa mesma tecnologia em outros locais, né? Porque até então esse robô só pode fazer esse serviço ali, né, nos arredores de Egghead, né, ali nas proximidades de Egghead. Interessante. Além disso, a gente também descobre um pouco mais como é que funciona a ilha, né? A gente vê aqui que a ilha ela é dividida até o momento, né, em 2 setores, né? Tem a Lab Phase, que é a parte de cima da ilha, né, onde a gente vê ali os laboratórios, né, e as pesquisas ali rolando. E tem a fábrica embaixo, né, que é a Fabrio Phase, né? Interessante, que é onde fica ali os pesquisadores, os trabalhadores e tal. Bem legal. Além disso, a gente também vê aqui rapidamente sobre o teto, né, de Egghead ali, pelo menos por dentro, né, que tá escrito Punk Records, né, de um jeito bastante chamativo ali, é bem esquisito. E eu ainda tô curioso pra saber o que é aquela coisa em volta, aquele cinto em volta, né, de fragmentos. Algo bem interessante, cara. Será que a gente vai ver Egghead se transformando de alguma forma? Né, seria algo bastante diferenciado também, né. Bom, aí a gente também teve a galera trocando de roupa, né, que como eu suspeitava, as mulheres obviamente vão ficar com aquele traje de batalha igual da Jory Bonnie. A Nico Rubin ficou espetacular, disparado, né? O Frank ficou bem bizarrão, porque ele já é mecanizado, né? Então a roupa que ele ficou ali deixou ele só esquisito mesmo, né? Só bizarrão. E o Sandy, por alguma razão, ficou com a roupa florida, igual do Jinbe, né? Ele
ele não curtiu muito. Ele não curtiu muito exatamente, mas achei bem interessante aí a situação, né? E no final, a gente teve aqui simplesmente uma conversa de 3 quadradinhos ali, basicamente, que é com o Shaka, né, o Vegapunk número 1, e o Dragon, dos Revolucionários. Pois é, eles estavam trocando aqui os contatos, né? Aparentemente o Dragon estava provavelmente questionando o Vegapunk sobre a situação do Kuma, creio eu. Provavelmente ele entrou em contato por causa disso. Mas ele acabou ouvindo, na verdade, que o Vegapunk, ou pelo menos esse tal aí de Shaka, ele diz ali que ele tá morrendo, né? Que ele vai morrer em breve. E o Dragon, pô, cara, para com isso, cara. Tu não vai morrer, tu é o fucking Vegapunk, tu não vai morrer porcaria nenhuma, né? Ainda tem tanto gás aí pra queimar, né? Tanta lenha aí, né? Mas aparentemente isso é uma constatação científica do Shaka, né? Ele chegou à conclusão de que o fim dele está próximo, de maneira científica. Bem interessante. E o mais surpreendente ainda, é claro, é o fato de que os dois, de fato, têm algum relacionamento, têm algum contato, né? Bizarro pra caramba você imaginar que o líder dos revolucionários, o cara que até então seria o líder do Kuma, né? O Kuma que virou cobaia, né? Do Vegapunk e virou ali um robozão, né? Praticamente, um ciborgue quase robozão completo. Os dois têm contato. Como é que é essa história aí? Como é que o Dragon deixou o Vegapunk mexer livremente no Kuma, sabendo, né? Tendo contato com o cara, podendo falar pra ele não fazer isso? Isso só torna tudo mais bizarro ainda, cara, e mais misterioso, né? E infelizmente a gente não vai ter One Piece na semana que vem, né? Então fica aí a dúvida, né? Por que que o Dragon e o Vegapunk têm um certo contato, nível de contato ali, de comunicação, né? E por que que isso aparentemente não foi usado, né? Pra salvar o Kuma anteriormente, né? Caramba. Realmente, olha, estamos criando aqui dúvidas interessantes, mas as respostas que estão vindo também são bastante legais, cara. E, cara, esse capítulo aqui teve muita coisa legal aí pra se mostrar, né? Bem interessante. Mas bom, por enquanto é isso. Comentem aí o que mais vocês, o que vocês acharam aí desse capítulo e dos detalhes que vem nele e tal, né? Se quiserem complementar, fica à vontade aí nos comentários. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!